Professor, como vai? Vamos indo, né? Eu estava ouvindo aí o debate de vocês, muito interessante, levantou questões importantes. A gente estava analisando a pesquisa. Pois é, eu estava vendo. E a moça, a Gessi, né? Ela se chama, ela fez uma observação que eu considero importante, que é a necessidade de se manter a presença popular, o esclarecimento. Foi um erro que o PT cometeu no passado, de não ter levado em conta essa necessidade de esclarecimento, de debate, de criação de conselhos populares nas várias áreas da atuação do Estado. Nós devíamos ter avançado nessa direção, para que as decisões sejam compartilhadas por todos, com a participação popular. Isso é muito importante, seria um avanço nas estratégias políticas do PT, na minha opinião. Espero que dessa vez nós sejamos capazes de fazer isso, fazer um pouco de democracia direta e indireta, né? Mas com participação popular, eleição dos conselhos e tudo. Seria uma inovação que eu gostei muito do que falou a moça e o Jefferson também, né? Nós temos que aprender que a política é uma luta permanente, ela não é, você não resolve as coisas de uma vez por todas. Você tem que construir, não é? Nós temos que construir e construir instituições que maximizem a manifestação da vontade popular, que exprimam melhor a vontade popular através do debate, da constituição de espaços de conhecimento e de debate por parte do povo, da população, das categorias sociais, etc. Eu acho isso muito importante mesmo. Isso porque não vamos nos esquecer, o Jefferson estava falando dos 25% ou 30%, né, de apoiadores. Isso aí sempre teve no Brasil, o tempo inteiro. Só que nós não olhamos direito, né? Nós não prestamos muita atenção na existência dessa camada social, que não é necessariamente uma camada social de gente rica ou pobre, né? Mas conforma aquilo que a Hannah Arendt, observando o fascismo, chamou de ralé. A ralé é essa faixa da população que, na verdade, é negacionista, quer se agarrar a qualquer crença, que é a mais fácil possível, desconfia da ciência, desconfia das conquistas do iluminismo, né? Nós estamos diante de uma categoria de pessoas que estão aquém daquilo que o iluminismo projetou, né? Ou apresentou como desejável, né? Que é o uso da razão, do Descartes, a dúvida metódica. As pessoas têm dúvida, conseguem conviver com a dúvida, né? A dúvida faz parte da criação, assim como, né, as contradições sociais, porque as pessoas têm uma visão da palavra contradição negativa, quando a contradição é uma forma de superação, né? Ela não é negativa, não, ela não é um cancelamento, a contradição, ela não é igual à oposição, é uma forma de transformação, né? Então, a gente tem que saber conviver com isso, e isso exige uma atividade política permanente, né? A política é a única forma de se conduzir isso, né? Para além dos determinismos econômicos, por exemplo, né? Das regrinhas dos economistas que querem impor, enquanto, por exemplo, você tem não sei quantas mortes em Petrópolis por conta do descuido do Estado em relação à distribuição das pessoas nas cidades, né? Permitindo que elas ocupem regiões que são de risco, sempre foram, né? Isso é um descuido inacreditável, né? E isso revela, na verdade, uma desconsideração, um desprezo do Estado brasileiro e dos seus dirigentes com as condições de vida dessas pessoas. Eu fiquei muito comovido com os episódios que eu vi ali, com as reações, etc.
E isso não é uma coisa tão difícil, todo ano acontece isso, as pessoas não se preparam. Aliás, só depois que acontece, eles falam, olha, que horror. Mas você tem meios de prevenir isso, né? Eu já comecei a falar muito, né? Comecei a falar, agora passou aqui uma moto, então fiz um barulho estranho. Tá ótimo. Eu também estou numa condição aqui, acabou a luz aqui atrás, mas estou com a luz aqui do computador, está ótimo. Professor, existe uma grande perplexidade no debate econômico. Alô? Oi. É que entrou aqui um negócio do McAfee, não sei o que eles estão fazendo aqui. É um horror. Tá bom. Mas professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Não, eu queria entrar um pouco no debate econômico. Existe uma grande perplexidade no debate econômico brasileiro, que é qual lugar que o Brasil pode ocupar no mundo hoje, né? Dentro da divisão internacional do trabalho, qual lugar o Brasil pode ocupar? Se o Brasil ele está destinado a ser apenas uma grande fazenda de soja, uma grande mina de ferro, e agora também exportador de petróleo bruto. Ao mesmo tempo, as fórmulas do passado para industrializar um país também, algumas parecem obsoletas ou são acusadas de serem obsoletas. Como um novo governo progressista, na sua opinião, pode desenvolver o Brasil? Quais são os instrumentos que ainda existem, na sua opinião, que podem desenvolver? E existe, do ponto de vista sociológico, na sua opinião, uma classe social, uma burguesia, né, digamos assim, uma burguesia capaz de levar adiante, uma burguesia industrial capaz de levar adiante um projeto como esse? Bom, Miguel, essa é uma pergunta crucial, porque observando o desenvolvimento brasileiro ao longo dos 2 últimos séculos, né? Desde a Revolução de 30, em que nós demos o salto para nos transformarmos num país industrializado, dentro de circunstâncias históricas muito específicas, nós conseguimos levar isso para a Segunda Guerra, para além da Segunda Guerra, ao longo dos anos 50 e 60. E, como você perguntou, esse salto foi produzido por uma transformação institucional nas condições de organização da sociedade e da economia. Por exemplo, o Brasil não tinha um Estado moderno, né? Porque, vou dar um exemplo da magistratura. Os juízes não faziam concurso até a criação do DASP. Eles eram escolhidos a dedo pelos governadores, pelos presidentes da República, etc. Assim eram os promotores, os delegados, etc. Com a institucionalização dos concursos, você deu um caráter público e profissional a essa gente, né? E, ao mesmo tempo, você constituiu, a partir da ação do Estado, você constituiu uma burguesia industrial. A gente sempre tem a ideia de que a burguesia é uma categoria social, né? O Marx dizia que ele ia tratar a burguesia como uma função social, ia tratar os empresários como uma função social, né? Houve uma certa degeneração dessa ideia, né? Porque acha que que os burgueses pré-existiam dentro da sociedade. Não, eles eram construídos ao longo do processo que era organizado pelo Estado. Assim foi na Itália, né? Que o Gramsci falou em fabricar os fabricantes, né? Para produzir, ajudar na industrialização italiana, e assim foi, né? Final do século XIX, depois do ressurgimento da reunificação. Aqui no Brasil também, se você for olhar as grandes figuras do empresariado brasileiro, todas elas nasceram de uma ação intencional do Estado que foi criando as condições. Por exemplo, eu conheci muitos deles, e quase todos eles não existem mais, né?
Eu conheci o Antônio Hermírio, conheci o Vilares, o Bardella, que ainda é vivo, mas está meio afastado, né? Todos eles, o Paulo Velhinho, no Rio Grande do Sul, né? E tantos outros que surgiram, né, no bojo do processo de industrialização. Então, o que eu queria chamar a atenção é que o processo é que constrói as pessoas, não são as pessoas que constroem o processo. E o processo é uma coisa coletiva, né? São muitos protagonistas, e isso depende de formações, organizações e arquiteturas institucionais. E o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos bancos públicos, começa com o Banco do Brasil, você pega um relatório do Banco do Brasil de 1933 a 38, você vai ver a intencionalidade e a operação certeira do Banco do Brasil no financiamento dos novos empresários. Depois disso, em 52, o Getúlio cria o BNDES, né, que teve um papel também fundamental, e fora o fato de que você foi criando as empresas públicas, que eram os intermediários entre o financiamento dos bancos, a definição de projetos para atrair o setor privado, né? Isso, eu tive a oportunidade de escrever um documento em 1978, 77, 78, chamado Documento dos Oito, que é assinado por todos, Antônio Hermírio, Bardella, etc., todos eles, né, falando do desenvolvimento brasileiro. Eu ouvi uma coisa assim parecida agora com a manifestação do presidente atual da Fiesp, né, que é o filho do ex-presidente, do ex-vice-presidente do Lula, que está muito empenhado em recuperar essa... Não só ele, né, eu vi também outras manifestações do presidente do Conselho da ABIMAC, etc., todos eles reclamando uma ação coordenadora do Estado. Agora, como você disse muito bem, isso não pode simplesmente reproduzir o passado, porque nós estamos diante de uma outra indústria. Né? Houve uma mudança significativa com a terceira e agora com a quarta Revolução Industrial, que tem muito mais a ver com o avanço tecnológico, etc., a organização a coordenação entre esse setor da tecnologia, da ciência. Nós já tivemos uma experiência brilhante com a Embrapa, brilhante a nossa experiência com a Embrapa. Nós poderíamos reproduzir isso em outras instâncias. Porque se você olhar bem, a gente às vezes fica meio macambuzo e triste com o que está acontecendo no Brasil, mas se olhar bem, o Brasil preservou a capacidade das suas universidades em gerarem gente muito competente. É só olhar o que aconteceu na pandemia, né? Se você for olhar também em outras áreas que eu conheço bem, né? Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e dei autonomia financeira para as universidades de São Paulo, e isso deu uma força a eles. Os departamentos de pesquisa em todas as áreas avançaram muito, só que não tem a conexão com o setor privado, né? Às vezes tem a conexão com as empresas estatais, etc. O meu temor agora é que um dos meus receios com a possibilidade de o Bolsonaro ser reeleito é que eles estão destruindo isso. Eles são, na verdade, gente destrutiva. Esse Paulo Guedes é um idiota total. Desculpe, eu não tenho mais paciência, quase aos 80 anos, de não falar isso. É um idiota total, né? Vem com um liberalismo que é do tempo das cavernas, né? Que, na verdade, não entende nada do que está acontecendo, né? Toda vez que eu vejo essa guerra, eu vou fazer uma digressão, essa guerra Rússia e Estados Unidos, o pessoal acha que a guerra a disputa, a desavença é Rússia-Estados Unidos. Não, a desavença é Estados Unidos, China, através da Rússia, que eles, na verdade, estão perdendo a corrida com a China. E se vocês querem saber, os chineses, nos anos 80, estiveram no Brasil para saber como é que foi montada a arquitetura do nosso desenvolvimento. Isso está escrito num livro, depoimento de um chinês que esteve aqui. Por quê? Porque o Brasil, até então,
começo dos 80, final dos 70, começo dos 70, era o país mais industrializado entre todos, mais que a China, mais que a Coreia do Sul, era o país mais industrializado entre o que hoje são chamados emergentes, né? A participação da indústria de transformação no PIB era da ordem de 32%. Eu acho que esse cálculo está exagerado, são uns 28%. Hoje, ela é 10%. Então, houve uma regressão industrial muito rápida, porque são dos anos 80 para cá, são 40 anos, né? 40 anos de regressão, muito pouco. E o Brasil voltou para a condição, como você disse, de país exportador de commodities, com uma desestruturação do seu sistema industrial. Não é só que perdeu participação, é que não incorporou os setores novos que estavam surgindo, né? Então, a gente não pode deixar de examinar esse processo como um processo de inserção das economias no espaço global, né? Quando o Brasil sofreu a crise da dívida externa e depois do Plano Real, o Brasil, na verdade, promoveu, toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam chateadas, que dizem o Plano Real acabou com a inflação. Acabou com a inflação e ajudou a desindustrialização brasileira também, por causa das taxas de juros e da valorização cambial, né? E nem sempre o mesmo remédio, não devia ter sido permitida a desvalorização cambial depois, mas o câmbio era a âncora da moeda nova, então era difícil você manejar isso. Agora, o fato concreto é que isso acontece exatamente quando está nascendo a revolução da informática, dos novos setores tecnológicos, etc. Aí estava nascendo e nós, na verdade, ficamos para trás. No mesmo momento em que a China estava fazendo uma brutal escalada industrial. Se vocês pegarem o avanço chinês na produção de manufaturas, começa nos anos 80 lentamente, depois acelera nos anos 90, é impressionante. Nós viramos importadores de manufaturas, exportadores na divisão do trabalho com a China, nós exportamos commodities e eles exportam para nós manufaturas, né? Então, nós perdemos a corrida. Isso significa que nós devemos ser contra o agronegócio? Não se trata de ser contra, se trata de saber articular. Porque, como a gente sabe, o agronegócio ele emprega pouco, a capacidade dele de difundir de ter impacto sobre os outros setores, hoje é muito restringida. Por quê? Porque eles importam os equipamentos, os tratores, os equipamentos tecnológicos que eles usam para acompanhar as outras operações, né, no campo. Então, é muito pouco empregador e tem pouco impacto sobre o resto da economia. Pouquíssimo impacto, porque, em geral, tem impacto sobre as importações. E mais, né? Eu vejo, às vezes, a gente dizer, não, precisa desvalorizar o câmbio, que seria uma medida importante, ter um câmbio desvalorizado, como a China teve e nós tivemos durante muito tempo, para poder estimular a indústria. Só que agora, se você desvaloriza o câmbio, o que acontece? Você gera inflação. Você gera inflação, porque para o seu aparato industrial funcionar, você precisa importar. E aí você dá um choque de custos na indústria brasileira. Quer dizer, o que era muito interessante em determinado momento, agora virou problemático. Eu não estou dizendo que nós devemos estabilizar o câmbio, fazer com que ele não provoque mais danos a um projeto de reindustrialização. Mas, como você pode ver, meu caro Miguel, esse projeto de reindustrialização é muito mais complexo, como você mesmo apontou, muito mais difícil do que aquele que não foi simples também, não, porque isso exigiu, por exemplo, os grupos executivos da indústria automobilística, isso organizado pelo Juscelino no plano de metas. Nós vamos ter que nos voltar para o planejamento, ter um sistema de planejamento industrial, né, com escolha muito clara dos setores que nós consideramos prioritários, os que têm mais efeito sobre a remodelação da estrutura industrial. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa banal. Nós vamos ter que ter tempo, né,
Porque o que foi feito em matéria de destruição nos últimos 40 anos, a despeito dos esforços ali do período Lula, né, em tentar alguma coisa, não foi uma coisa muito significativa, mas foi feito, né, vários setores, o setor naval, da indústria naval, por exemplo, e outras medidas que foram tomadas para reativar o problema da aquisição de produtos domésticos, né, o conteúdo local, que foi muito bem colocado, né? Então, nós vamos ter que reavivar isso, né, retomar isso, e tem que ser muito detalhado, muito cuidadoso para saber onde é que você está mexendo, e mais que isso, você levantou a questão dos empresários. Nós vamos ter que retomar esse processo de recriar o empresariado brasileiro. Você tem oportunidade de fazer isso, mesmo com a indústria debilitada, tem muita gente que é disponível, que é capaz, e nós podemos recrutar dentro das universidades e de uma parte da classe média bem formada, empresários que sejam capazes de levar isso adiante, né? Estimular o empreendedorismo, né? Aqui eu vejo que as pessoas falam em empreendedorismo, aí o sujeito vai fazer bolo para vender na esquina. Não tenho nada contra, só que isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo é na China, né? Que você faz as encomendas para determinados setores que ainda são de pequena e média empresa, as empresas começam a crescer à medida que as empresas públicas começam a demandar os produtos dela. É o caso, por exemplo, da energia solar chinesa. Mas, então, não sei se eu estou respondendo adequadamente a sua pergunta. Está muito bom, professor. Só complementando, só fazer mais uma pergunta. Indo mais para a esfera política. A gente temos eleições presidenciais esse ano, o ex-presidente Lula lidera as pesquisas. O senhor acha que haverá espaço político a partir de 2023, né, para a implementação de um projeto econômico que permita algum tipo de mudança mais estrutural, do ponto de vista que o senhor está se referindo, de mudanças na base produtiva? Como que a gente vai fazer para neutralizar a oposição a isso, a animosidade? Porque a gente sabe, o senhor conhece muito bem, muito melhor que eu, que há no Brasil um consórcio muito duro, muito bem organizado também, que faz oposição a qualquer tipo de mudança desse tipo, mudança na base produtiva, até porque são setores que ganham dinheiro com o Brasil como está. Setores financeiros, setores do agronegócio. Como desmontar essas armadilhas e abrir um espaço político para mudanças estruturais? Então, você tocou no ponto crucial, que é como é que nós vamos lidar com essa opinião e com essa força política e social que está abrigada em vários setores da sociedade brasileira. Eu diria que hoje está abrigada, sobretudo, nos mercados financeiros, que todo mundo pergunta o que o mercado diria disso, o que o mercado diria daquilo. Os mercados financeiros, eles são importantes para o capitalismo. Aliás, a Revolução Industrial não teria ocorrido sem a transformação promovida pelo Banco da Inglaterra, só que eles têm a tendência a fugir do controle, a se tornar finalidades em si mesmos. Isso foi contido no período da nossa industrialização, por conta da participação dos bancos públicos e do direcionamento do crédito, assim como foi contido na Europa também, em boa medida, em menor medida nos Estados Unidos, no pós-guerra. No caso da Europa, nós temos exemplos assim, cabais de papel do setor público financeiro para desatar um crescimento no pós-guerra, com os milagres italiano, alemão, etc. Outra coisa é que é preciso mudar a legislação dita trabalhista para incorporar os trabalhadores
como fizeram os alemães no Conselho das Empresas. Eles precisam haver coparticipação dos trabalhadores dentro do Conselho das Empresas, para que não haja o predomínio, o domínio dos acionistas sobre os outros participantes dessa rede de relações. Isso, na verdade, está aparecendo na Europa, de novo, né? Na Alemanha, isso foi muito intenso no pós-guerra, deu uma hesitada, mas está voltando a essa construção institucional, que é importante que os trabalhadores vejam o caso das plataformas. As plataformas, elas são um modo, ou uma forma, desculpe, uma forma de dependência muito maior, porque os trabalhadores não têm direitos sociais, não têm garantia, estão submetidos a um regime de trabalho brutal. Então, isso não é possível, né? Não é possível manter isso assim. É preciso que o Estado entre legislando e administrando essas relações, né? E fazendo que os trabalhadores participem das decisões. Eu vejo muita gente que trabalha em Uber e que, na verdade, está desesperado pelas condições de trabalho, pelas condições de vida, mas não tem outro jeito. Não é possível que uma sociedade sobreviva deixando essas pessoas desse jeito. Então, eu diria que essas dimensões da vida social e política são importantes, assim como é importante que o governo tenha uma base parlamentar muito sólida. É muito importante, porque aí é que as coisas vão ser realmente decididas, né? É preciso que o governo Lula tenha uma base parlamentar muito sólida, que apoie as decisões, mesmo com a contrariedade de certos setores, que não... Agora, por exemplo, estão dizendo que os mercados estão aceitando o Lula. Eles vão aceitar até a página 2. Depois que você precisar fazer coisas mais profundas, eles não vão aceitar. Então, essa questão política, da ação política, é a questão que eu diria crucial, como estava dizendo a Jessie, né? Ela estava dizendo muito bem que é preciso você manter a ação política permanente, de modo a dar apoio, construir espaços de decisão que incorporem a população, fazer os conselhos setoriais que possam opinar. Por exemplo, você vai fazer um programa de saneamento básico. Você tem que convocar as pessoas, sobretudo as mais pobres, para defender seus interesses, senão elas vão ficar marginalizadas. É uma construção complexa, mas é absolutamente necessária. Muito bem, professor. Estamos chegando aqui ao final da nossa live, mas só queria fazer só a última pergunta ao senhor. Né? O senhor acha que no próximo governo Lula, né, caso ele seja eleito, haverá vontade política por parte do próprio governo, pelas pessoas que você conhece, pelos economistas que cercam o ex-presidente Lula, haverá e sobretudo, existe um plano para como você fugir a essa armadilha da primarização da economia? Você acha que vai haver um esforço no sentido de reindustrializar o país? Bom, isso está no ecrã, nas projeções de todo mundo, né? Quer dizer, na verdade, uma das tarefas fundamentais é retomar o processo de industrialização dentro das novas condições. E não vamos subestimar as dificuldades disso, serão muito grandes, mas esse é o empenho, e tem muita gente qualificada, muito mais que eu, por exemplo, que saberia como encaminhar isso, né? Gente especializada na indústria, que tem experiência, mesmo empresários que estão um pouco no ostracismo e que gostariam de se manifestar, que se interessariam por ajudar num programa desses, além dos economistas, porque o que eu acho é que essa supervalorização dos economistas também denota um pouco uma debilidade da visão mais abrangente, política, né? Os economistas tendem a ficar isolados nas suas casinhas, com seus modelinhos, etc. É preciso
politizar a economia de novo, voltar para a economia política, né? E reduzir um pouco o protagonismo. Eu acho que esse protagonismo dos economistas no mundo inteiro, não é só aqui, revela o enfraquecimento da vontade popular da política, né? Porque os economistas ficam ali nas suas caixinhas, nos seus modelinhos ineficazes, etc., e acabam dando, eu diria, aconselhamentos um pouco precários. Não estou dizendo que seja o caso dos economistas. As pessoas precisam ter noção de que o ambiente político em que você vai executar os projetos de economia é muito importante, talvez muito mais importante do que você ter um conhecimento específico. Essa é a minha opinião. Muito bom, professor. Agradeço muito a sua entrevista. Vamos terminando por aqui. E quer deixar algum comentário final? Não, eu agradeço a oportunidade, você deixou eu falar o que eu queria, e eu não sei se atendi a sua expectativa, mas eu falei o que eu pensava, dentro de um tempo de meia hora. Atendeu perfeitamente, foi maravilhoso, professor. Um grande abraço para você, um grande abraço a todos os internautas que nos assistiram. Esse foi mais um Jornal da Fórum. Amanhã voltamos. Um abraço. Abraço.